Nas histórias de super-heróis é comum ter alguns elementos, tipo, há uma arma secreta, há um instrumento de poder, por exemplo, o Thor é o Thor, mas não se imagina o Thor sem o martelo de Thor. Como também não se imagina o Homem de Ferro, o herói da tecnologia, sem aquele super coração tecnológico, fonte de força, que faz com que ele faça todas as coisas que ele consegue fazer de fato, desde voar ou a ter grandes soluções junto com seus parças de ouvido e olho. Nas histórias de super-heróis também há um ponto fraco, um calcanhar de Aquiles, desde os heróis da antiguidade, como a Kryptonita do Superman ou pode ser a Mary do Homem-Aranha. A verdade é que as histórias, as narrativas dos heróis têm esses pontos elementares que quase sempre terminam, para a história ficar bem dramática, com esse super-herói enfrentando um inimigo que circunstancialmente ficou mais forte do que ele, para a história ficar de fato legal, porque quase todas as histórias de super-heróis não terminam com o super-herói mostrando a sua superioridade no seu poder, mas a superioridade do seu coração. Não é assim mesmo? Sempre as intenções dos heróis são melhores que as dos vilões. Assim eles destroem, fazem, acontecem, correm e disparam raios para todo mundo, mas eles têm intenções diferentes, sempre bondosas. Há quem diga que a história bíblica é a narrativa de todas as narrativas e não existe muitas histórias, na verdade. Há uma história de uma redenção, de um Deus cuja intenção sempre será incomparavelmente superior a qualquer outra intenção. Mas, ao contrário das histórias de heróis, Deus, o grande herói de todos os tempos, de eternidade e eternidade, não tem pontos fracos. Quando a gente então percebe nas narrativas ou na narrativa dessa história da redenção, do heroísmo de Deus contra o seu arqui-inimigo, salvando e tendo e colocando poder à disposição, Deus não é necessariamente o herói que não tem pontos fracos. Os heróis de Deus têm ele como a arma secreta, o ponto forte. Ele seria o martelo, a capa é dele, a partir disso que a vitória é determinada, mesmo que o inimigo se torne muito mais forte. Então, o calcanhar de Aquiles, o ponto fraco, ele está vizinho do ponto forte nas histórias da Bíblia. Se Deus é o ponto que determina todas as vitórias, por obviedade, sem Deus é o ponto determinante de todas as derrotas. Assim, o relacionamento com esse Deus, a proximidade, a intimidade, o alinhamento de intenções é o que vai determinar e vai escrever a maneira como a história começa e, obviamente, sem rompimento é como a história termina. Podemos dizer que todos os caminhos levam a um objetivo. Deus contraria isso radicalmente. Você já pode ter ouvido e até dito: vamos fazer e podemos começar de qualquer jeito que no final tudo dá certo. Deus contraria isso também. Ele disse que no final as coisas só dão certo se elas começarem e continuarem com Ele. Pode ser que a sua história possa ter começado errado, mas em algum momento ela deve se alinhar com a vontade de Deus para que ela dê certo. Assim é, ele fala, só vai dar certo se fizer do meu jeito, porque você pode até promover e vivenciar histórias de heroísmo, mas o seu ponto de força sempre será o divino, o ser da Bíblia, pessoal, relacional e que diz o que é e o que não é, o que você foi e o que você será. Não saia daí, está só começando. No Fé para hoje. A Novo Tempo oferece para você algo importante para você, para a sua vida, para a vida da sua família, que para muitas pessoas, em muitos lugares, já foi um sonho. É um guia de estudos, uma maneira como você pode navegar nas páginas da Bíblia e extrair dela algo maior, mais rápido e mais profundo do que se você estivesse sozinho. Sim, olha isso aqui, ó. É um material de estudos que a gente pensou nele um bom tempo e hoje a gente está muito feliz de poder oferecer para você. É um manual que fala de um assunto que é um pilar da Bíblia. Pecado e salvação. Ele não fala só sobre o que é pecado, ele fala da cura do pecado.
Como eu disse, e anota isso porque isso é muito importante, esse estudo bíblico chega para você de graça, você só liga para a gente, manda mensagem para a gente, manda um recado para a gente, fornece seus dados e ele chega até você de forma totalmente gratuita e você se torna aluno da Escola Bíblica Novo Tempo. Isso não é uma boa notícia? Então não vacila, faça isso o mais rápido possível, porque ele foi feito e está aqui esperando para chegar na sua casa. O livro de Josué, na Bíblia, localizado imediatamente após o livro de Deuteronômio, é o primeiro livro daquele conjunto de livros que chamamos de livros históricos. Josué, Juízes, Ruth, os 2 livros de Samuel, os 2 livros de Reis, os 2 de Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Eles têm uma característica fundamental e especial, por isso eles são os livros históricos. Eles narram a trajetória no tempo, no espaço, dos acontecimentos do povo de Deus. Josué fala do processo de conquista da terra prometida, a terra de Canaã. E ele vai até o livro de Neemias e Esdras, quando eles voltam do cativeiro. A história é a sistematização, o estudo, a maneira como as ações dos homens através dos tempos chegam a nós. A gente pode definir história assim. Quando eu dava aulas de história, eu começava dizendo para os meus alunos essa definição de história. A ação dos homens de forma coletiva através dos tempos. Portanto, esse estudo exige que a gente tenha uma compreensão de contexto. Como que eles se relacionavam com a sua própria geografia, com a sua ecologia, como era a economia, como era a estrutura social, econômica, a forma de pensamento daquela época, para a gente compreender os porquês. E ao entender os porquês, a gente aplicar os princípios e ver o que a gente pode aprender hoje, para fazer de novo ou para não fazer. Há muitas teorias sobre a ciclicidade ou a aspiralidade, se é que essa palavra existe, da história, para a gente pensar como ela pode chegar até nós. Mas veja bem, quando nós olhamos pela maneira como a Bíblia fala de história, ela não está dizendo das ações dos homens através dos tempos somente. Ela está dizendo de como Deus agiu no relacionamento com os homens através dos tempos. É por isso que quando a gente olha para esses livros, a gente tem que entender o que os homens fizeram e separá-lo daquilo que Deus queria que eles fizessem. Eu vou dar um exemplo. Quando nós olhamos para a história de Gideão, por exemplo, e nós chamamos ele às vezes rapidamente de herói, como se ele fosse um exemplo do que deve ser feito. Mas há que se ter um cuidado de que Gideão não é um exemplo para tudo. Mas a maneira como Deus lidou com Gideão é um grande exemplo de como Deus vai lidar conosco se nós repetirmos aquilo que Gideão estava fazendo. Vou melhorar o exemplo. Gideão não é um exemplo de maturidade espiritual quando ele pede um sinal para verificar a veracidade, a confiabilidade do que Deus está falando, quando Deus está diretamente falando com ele. Você está me entendendo? Quando Deus está dando uma ordem direta para você, você não pede o sinal. Isso é um sinal de desconfiança, de imaturidade. Ao mesmo tempo, a confiança que Gideão manifesta em Deus ao fazer o que Deus mandou ele fazer, a despeito das circunstâncias estarem todas dizendo o contrário, já é um sinal para a gente. Acima de tudo isso, nós entendemos um Deus que age sobre Gideão. Quando o povo de Israel chegou até Jericó, ao chegar em Jericó, há o relato de Raabe. Há algo importante aí. Quando Raabe reconhece o povo de Deus e diz como ela reconheceu, ela cita fatos históricos. Ela entende, chegou até o ouvido dela o que Deus fez por eles desde quando eles estavam no Egito e a sua libertação. Ela conhece o Deus de Israel pelos seus feitos na história. Deus se revela pela história. Olhando para a história em Juízes, olhando para a história em Esdras, olhando para a história nos livros de Reis, em Josué, Neemias, Ester, o que seja nos livros históricos, nós compreendemos um Deus que se revela a partir de um padrão. Deus, ele não pode ser assim tão previsto como se ele fosse dentro de um tubo de ensaio, me compreende? Deus não pode ser avaliado pelos nossos instrumentos filosóficos e científicos, ele é muito maior, ele não cabe nem nos nossos livros e nem nos nossos laboratórios. Mas isso não significa que Deus não quer se fazer conhecer. Ele diz a partir de um padrão de relacionamento, portanto o que ele fez, ele fará de novo a partir dos seus princípios. Pois bem,
No livro de Josué, capítulo 6 e capítulo 7, são duas conquistas, e se você quiser saber um pouco mais do contexto dessa conquista, tem um episódio aqui do Fé para Hoje que fala sobre isso. Essas conquistas, elas envolvem duas cidades diferentes, uma muito maior, Jericó, muito maior, mais equipada, mais poderosa, era uma fortaleza inexpugnável, e Deus agiu de maneira miraculosa, criando uma grande história de conquista, na qual a gente canta até, né? Veio à minha mente desde a minha infância, é isso que Josué venceu em Jericó. É um espírito muito famoso, as muralhas caem, o povo vai lá. Mas nesse momento em que eles entram, há recomendações de como eles iriam vencer e o que eles iriam fazer após a vitória. Deus disse, não pegue para você coisas abomináveis. Não deveria se pegar ou se apropriar do despojo. A prata, o ouro, a riqueza deveria ser levada para Deus. Ele era o dono disso. A outra cidade, a outra conquista que está no capítulo 7 de Josué é a conquista de Ai. Ela era necessária porque ela está a poucos quilômetros de Jericó, subindo, ela é a primeira, a próxima batalha. E lá eles têm inicialmente uma derrota vergonhosa. Agora Deus vai agir falando com Josué de como eles iriam lidar com isso. A primeira coisa importante a dizer desse processo é Josué se prostrando. E eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Josué, quando ele ouve a notícia de que eles foram derrotados, ele se vê diante de uma surpresa. Primeiro que ele não está sabendo do pecado que Acã, um dos seus soldados, cometeu. Ele foi lá e roubou as coisas e guardou na sua tenda. Ele não sabe, e por não saber, ele é induzido a seguir o conselho de mandar um destacamento muito pequeno para Ai. Porque Josué não sabe, agora a surpresa é violenta sobre ele, e ele entra no seu recôndito e se prostra para dizer para Deus, Senhor, o que está acontecendo? Mas a oração de Josué nos traz uma lição muito importante, repito, e é importante perceber quais são os argumentos na oração que ele usa. Porque isso já deve ter acontecido com você, porque acontece comigo também nesse panorama da humanidade onde todos nós estamos expostos. Muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam, ora por mim. Esse pedido, ele revela uma desconfiança na própria oração. Às vezes as pessoas procuram pastores e falam, ora porque a sua oração é poderosa. E eu costumo responder quando alguém fala isso, que o poder da oração não está na boca de quem fala, mas no ouvido de quem ouve. Mas eu também, olhando para a Bíblia, eu percebo que há uma argumentação correta dentro de uma oração, que faz com que essa oração seja de fato poderosa. Anota. Sua oração será poderosa quando você buscar a Deus por causa dele e não só por sua causa. Eu vou ler a oração de Josué para que você perceba isso. Josué capítulo 7, verso 7 diz assim, e Josué disse, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isso, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Você consegue perceber quais são os argumentos que Josué usa na sua oração? Ele diz, Senhor, eu vou passar uma vergonha terrível como líder de um povo que vai e perde para uma cidade minúscula como Ai. Ele não diz isso. Senhor, está doendo no meu coração. Senhor, o que eu vou fazer amanhã? Não tem eu na oração de Josué. Tem a glória do teu nome, tem o teu projeto. A pergunta que ele faz para Deus é, Senhor, o que será do teu grande nome? O que será do teu projeto? Vão dizer que o Senhor foi capaz de tirar Israel de lá do Egito, mas não foi capaz de terminar seu plano. Israel, ele é alvo e objeto, ele é um plano elementar para a tua glória aqui. E como o Senhor não será glorificado no seu projeto? Senhor, o que fará? O que acontecerá? Que tipo de pensamento será gerado sobre a tua pessoa? Eu vou repetir algo aqui e ele precisa ser repetido o tempo todo, portanto, mesmo depois que esse programa acabar, repita isso para você mesmo. As nossas orações se tornam poderosas quando aprendemos a buscar a Deus por causa dele e não por nossa causa. Josué, ele é o contraste de Acã. Quando Acã entrou naquela casa, naquele lugar que como soldado vencedor se vê diante de uma riqueza do povo conquistado, ele pensou apenas nele. Não há povo,
não havia filhos no seu projeto, a sua família não estava no seu projeto, a sua esposa não foi determinante para a escolha dele se ele deveria pegar a prata, o ouro, o vestido ou não. Acã não pensou na sua tribo, ele não pensou no seu clã, ele não pensou no seu povo e, fundamentalmente, Acã não colocou Deus na sua escolha. Note como a Bíblia faz subir para a superfície uma realidade humana numa fé que deve ser exercida hoje, porque essa é a essência ao pecado. Note, eu vou usar um exemplo aqui para que a gente entenda claramente do que a Bíblia está dizendo. Quando uma pessoa comete um ato de traição, os elementos da traição não é apenas ele e a pessoa com a qual ele jurou fidelidade. Ele trai todo mundo. Um ato de traição é uma traição à sociedade, à igreja que ele pertence, à comunidade que ele pertence, aos pais que o criaram, aqueles que tinham expectativas em relação a ele e aquelas pessoas que estavam esperando dele no exemplo para se tornarem aquilo que o mundo não quer que eles sejam, mas eles precisam ser. Quando uma pessoa comete um roubo, ela não está roubando apenas de alguém que era dono dessa propriedade. Ele está ofendendo diretamente uma sociedade que não pode se estruturar numa barbárie. Ele está ofendendo diretamente as pessoas que serão afetadas com a punição que virá sobre ele. Assim a gente pode dizer em absolutamente qualquer mandamento ou quebra de regra. Quando uma pessoa quebra assim uma regra, assintosamente como fez Acã, ou inconscientemente como faz qualquer outra pessoa, o afetar é praticamente um efeito radioativo. Todo mundo ao redor vai ser magoado, traído. Eu posso dar mais um exemplo muito importante como a Bíblia lida com isso. Quando você vê o episódio do casamento de Isaac, o filho prometido de Abraão, o episódio é simples. Isaac desce, sai da sua tenda, vai ao encontro da sua noiva, que desce, portanto, lá do camelo, e o casamento é simples. Ele vai para a tenda da sua mãe e sai de lá casado. Há um ato simples assim e um ato privado. Se você seguir na sua Bíblia e chegar até o momento em que José está desposado de Maria, há uma instituição social que não vai aparecer em como ela se constrói no decorrer do tempo. José foi namorado e noivo de Maria, mas há um contexto ao redor de José e Maria onde eles não podem ter um filho ali, eles não estão casados, eles estão desposados. Não há uma norma bíblica para alguém estar desposado. Essa norma não aparece do antigo para o novo, mas no transcurso da sociedade ela vai se organizando a partir de normas e há uma expectativa sobre como José se comportaria com Maria. E há uma expectativa de como Maria deve se comportar com José. E essa expectativa é respeitada tanto por Deus, como por José, como por Maria. Deus estabeleceu neste planeta uma instituição que o representa, chamada igreja. A igreja se relaciona diretamente com Deus, recebendo de Deus as ordens de como ela deve cumprir a missão. Mas a igreja não é uma nave espacial que cai numa comunidade. Uma igreja se relaciona com uma comunidade. Qualquer igreja que se levanta em um bairro vai gerar para aquele bairro expectativas. Desde que, por exemplo, a expectativa de um vizinho de igreja que não espera que o membro dessa igreja estacione o carro na frente da sua garagem. Ele espera isso. Uma pessoa, uma comunidade que está ao redor de uma igreja espera também que os membros da sua igreja não façam um barulho absurdo durante a noite que incomode seu sono ou ver pessoas caídas de bêbado na calçada da igreja. Há uma expectativa social. Eu disse de exageros nessa expectativa, que são coisas que uma sociedade como a nossa não espera que crentes, que cristãos ou que uma pessoa de uma comunidade religiosa tenha. Mas há mais expectativas. Se espera que naquela expectativa de que aqueles membros tenham determinados comportamentos, mesmo que essa expectativa não seja necessariamente normatizada pela Bíblia. E nessa compreensão, Deus se relaciona conosco sabendo que trair as expectativas de uma comunidade, quando ela espera algo que é legítimo diante de Deus, é também pecado. É por isso que o namoro, mesmo que na organização social do namoro não encontre um eco no contexto antigo, ele deve respeitar a expectativa de uma comunidade que está aqui. Há uma normatização, há um direito que na história a gente chama de direito consuetudinário, ou seja, há um costume que gera uma certa expectativa. Isso quer dizer para a gente com muita profundidade que a nossa relação ela é inevitavelmente comunitária. As nossas relações com as coisas são assim. Se você cortar uma árvore, vai faltar oxigênio para uma certa pessoa.
Na história de Acã e Josué, percebemos a expectativa que Josué tem ao se entregar por Deus, imaginando as expectativas de Deus e como ele pensa no povo todo, e ao contraste, quando Acã decide por si só, a despeito das consequências que vão acontecer com as outras pessoas. Mas agora, Deus interfere e tira o pecado que está escondido na bagagem e puxa para a superfície dizendo: não há vitória na desobediência. Josué capítulo 7, a partir do verso 13, Deus responde a Josué na sua oração dizendo: levante-se, santifique o povo e diga: santifiquem-se para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vocês se apresentarão, segundo as suas tribos, e a tribo que o Senhor designar por sorteio se apresentará, segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se apresentará por casas, e a casa que o Senhor designar se apresentará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo que tiver, porque quebrou a aliança do Senhor e cometeu um ato infame em Israel. Algumas coisas nesse texto vão chamar a atenção de qualquer um que prestou atenção nele. O que me chama a atenção imediatamente é que este Deus que está conversando com Josué é o Deus onipotente, o que leva Josué a achar tão estranho eles terem perdidos para Ai. Tudo bem uma cidade, uma nação, um reino lutar contra outro e a possibilidade de derrota é real. Mas essa possibilidade se torna ilógica quando junto com você está o Senhor dos Exércitos, que pode tudo. Então Josué não vai juntar seus generais e pensar numa análise do que eles perderam. Não, Josué não faz isso. Ele não chama seus comandantes e fala: explica aqui que loucura foi essa que aconteceu, que vocês conseguiram perder por uma vilinha, uma cidade minúscula como Ai. Não, ele vai até Deus e fala: Senhor, o Senhor é onipotente? De onde vem essa derrota? Mas não tem só isso. Esse Deus é onisciente e, obviamente, nós entendemos por onisciente um Deus que sabe todas as coisas. Esse Deus que sabe todas as coisas também é um Deus revelador. Deus consegue revelar qualquer coisa escondida. E Deus revela para Josué qual foi a razão da derrota. Ele diz: há coisas contaminadas no meio de vocês. Mas ele revela o que está de errado, mas não diz quem fez a coisa errada. E a pergunta que o intruso no texto, que sou eu e você que está aqui lendo e tendo a história exposta diante de nós é: por que Deus não diz para Josué logo de cara? É porque vocês pegaram a prata, porque pegaram o ouro e foi tal pessoa que pegou o ouro. Não, ele diz: santifiquem-se, e só vai dizer quem foi que pegou no outro dia. Isso não é só uma narrativa, um recurso de narrativa para que a história fique dramática. Não, Jesus está nos dando uma lição muito importante. Ele quer que o povo se envolva no processo. Agora, vamos mergulhar nisso. Imagine que todos nós ali somos parte desse povo e estamos agora ouvindo Josué dizer, e Josué vai conclamar todo o povo dizendo assim: amanhã todos estarão reunidos aqui, neste local, nesta hora, e todos devem se santificar. Amanhã Deus vai revelar a partir desse processo, começando dos grupos maiores até o grupo menor, quem é o culpado da tragédia. E Deus vai fazer isso por sorteio? Tribo, clã, família, casa. Se isso acontecesse comigo e eu estivesse lá, eu iria diretamente para minha casa, reuniria todos os meus filhos e perguntaria: foi você que fez isso? Cada pai reunindo todos da sua casa e falando: foi você que fez isso? Filhos, perguntaria para o cunhado, para o primo, um ligando para o outro, um mandando recado para o outro falando: tem alguma coisa, verifica se não tem nada de errado com você. Por que essa sugestão não é assim tão aleatória e produto da imaginação? Jesus fez o mesmo processo naquela noite onde os discípulos estavam todos reunidos na Páscoa. Ele olha para os discípulos e fala: um de vocês vai me trair.
Ele poderia dizer, este vai me trair. Judas, eu sei que é você que vai me trair, mas Deus não faz isso. Ele fala, um de vocês. E qual a resposta que Deus espera ao produzir esse mistério? Todos imediatamente examinam o próprio coração e falam, sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? O desconfiar de si mesmo gera uma atitude esperada por Deus, porque eles não confiam na própria capacidade de vencer o pecado e não confiam na própria capacidade de analisar, de perceber se pecaram ou não. Então eles voltam todos para Jesus e falam, me diga, sou eu, se sou eu, porque eu não quero ser o alvo, eu não quero ser o responsável pela tragédia que acontece com os meus irmãos. Quando Deus diz que Ele vai revelar, um dia depois Ele espera que todos se examinem e o povo agora participe coletivamente em sua contrição, desconfiando de si mesmo e levando ao arrependimento. Note que há algo muito importante aqui, há dada para todo mundo uma chance de se arrepender. No dia seguinte todos se reúnem e eu fico imaginando o coração de Acã que, quando ele ouviu Josué dizendo pela primeira vez que no outro dia ele ia revelar, ele pode ter pensado, Josué está blefando, não vai cair em mim. Ou pode ter pensado, eu vou morrer com isso aqui. Eu não sei o que ele pensou, eu penso nas coisas que são comuns para mim como pecador, ou nas tentações que você e eu somos alvo quando a gente tenta esconder o pecado, nas muitas racionalizações que fazemos quando a gente tem o pecado como um eclipse ou um pôr do sol diante de nós e a luz vai nos dizendo que o tempo está acabando. No outro dia, o sorteio é feito e cada momento esse afunilamento vai se aproximando do coração de Acã. Tribo, clã, família, casa. E cada momento que passa é uma chance que ele vai desperdiçando. Ele poderia no primeiro sorteio dizer, fui eu, mas ele não diz isso. Até chegar lá e descobrir que Deus não está blefando com ele, ele vai revelar. Deus, pela boca de Josué, diz, Acã, confesse seu pecado, glorifique a Deus e diga. E ele então diz e revela o processo que ele sofreu. Ele viu, diz o texto, e quando ele viu, ele planeja, cobiça, pega. Neste momento em que ele viu, desejou, cobiçou e pegou, ele está dentro da categoria de todas as pessoas que são alvo da salvação. Mas ele começa agora a dar passos para longe de Deus, quando o planejamento não só é para pecar, ele começa a planejar em como permanecer no pecado. O pecado exige uma decisão e a decisão vai gerar planejamentos simples ou planejamentos complexos, dependendo do que é pecado. Mas o pecador, ele começa a ultrapassar a linha quando ele começa a planejar permanecer o pecado. Ele planejou esconder, ele planejou ficar quieto e ele vai enfrentando Deus na maneira como ele revela. Agora Acã se torna um alvo de uma punição coletiva. O texto diz que morre Acã, sua família, sua esposa, seus filhos, e ele causou a morte de muitas pessoas. O desejo individual de Acã é revelado para todas as pessoas ao manifestar Deus o desejo coletivo para todo mundo. Todo o povo se envolve no processo, todo o povo se envolve na punição e a família toda de Acã que se envolveu com o seu pecado é punida. O que Deus está dizendo é, não esconda, não fique guardando na sua bagagem o que pode ser uma bomba que vai implodir sua caminhada. Não ultrapasse a linha. Deus é o Deus de todos, que age por meio de todos, usando você para a bênção dessa humanidade.